Nostalgia! E hoje estou aqui para falar sobre novelas antigas que tinham personagens assustadores, bizarros, estranhos e misteriosos. Mas antes de eu falar mais sobre isso, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui à nossa familhinha no YouTube. E também ative o sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Porque às vezes o YouTube acaba não avisando quando sai vídeo novo e assim você não perde nenhum conteúdo legal que tem por aqui toda semana. E bora lá falar mais sobre essas novelas e personagens. Como eu estava dizendo, pessoal, algumas novelas antigas tinham personagens extremamente diferentes, assustadores, misteriosos. Independente de qualquer coisa, era aquele típico personagem que nos deixava arrepiado de medo só de aparecer ali na telinha. Então por isso eu fiz uma listinha com 6 personagens de novelas antigas que, independente de qualquer coisa, nos deixava com muito medo. Alguns pela sua aparência, outros pela sua personalidade e outros pelo mistério que rodeava ali toda a trama. E bora lá saber sobre essa lista super misteriosa com personagens assustadores. O primeiro personagem é o Cadeirudo da novela A Indomada de 1997. Essa novela trouxe um grande mistério com um personagem que não revelava seu rosto e que perseguia mulheres em Greenville pelas noites de lua cheia. Esse personagem se escondia por trás de uma máscara e vagava pelas ruas da cidade nas noites de lua cheia, mas suas vítimas eram sempre mulheres. E por conta de todo esse mistério e do seu jeito de andar bem inusitado e peculiar, ele ficou conhecido aí na novela como o Cadeirudo. E toda vez que Cadeirudo aparecia, tocava uma musiquinha de fundo que deixava todo o ar da novela mais aterrorizante e misterioso. Enquanto tocava a musiquinha, aparecia Cadeirudo, andando daquele jeito extremamente bizarro. E muitos personagens aí ficaram como suspeitos de ser o Cadeirudo durante toda a trama, mas apenas no finalzinho foi descoberto que, na verdade, ele era ela. Lourdes Maria, a beata da cidade, era o tal Cadeirudo. E assim, Lourdes Maria encarnava essa assombração simplesmente com o objetivo de assustar as mulheres da cidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês eram do time que tinham medo do Cadeirudo ou vocês eram do time que achavam o jeito dele engraçado e o personagem engraçado? Me conta aqui nos comentários. O segundo personagem bem misterioso é Astromar Junqueira, da novela Roque Santeiro de 1995. Astromar Junqueira era um professor um tanto quanto misterioso e levantou suspeitas por conta de sua aparência bem estranha e misteriosa. E assim era apontado como lobisomem da cidade de Asa Branca. Ele era um dos homens mais cultos e misteriosos da cidade e também era muito apaixonado pela personagem Dona Mocinha. E esse então era o grande mistério da cidade de Asa Branca. Quem era o lobisomem que se transformava nas noites de lua cheia e atacava as mulheres da cidade? Esse mistério, essa dúvida, perdurou por vários capítulos aí da trama e apenas no final que eles descobriram que o lobisomem de Asa Branca era o professor Astromar Junqueira. Em uma cena de transformação que assustou muitas crianças que assistiam a novela na época e até alguns adultos, aparecia Astromar Junqueira se transformando em lobisomem. Em um local da cidade que estava com névoa, aparecia lua cheia, velas, cemitério. Então tinha todo ali um contexto, não era só transformação, era o lugar que era todo assustador. E claro, ao som da trilha Mistérios da Meia-Noite, que tinha tudo a ver com o tema, o professor ganhava pelos escuros, garras, dentes afiados e se transformava no lobisomem da cidade. E agora eu quero saber, quem aí assistiu Roque Santeiro lembra dessa cena e ficou morrendo de medo?
Não se esqueça, deixa aqui nos comentários. O terceiro personagem muito assustador das novelas antigas foi a Mulher de Branco, da novela Tieta, em 1989. Nessa trama, em noites de lua cheia, uma figura feminina saía assombrando homens indefesos pela cidade de Santana do Agreste. E um dos maiores assuntos da cidade era a identidade da tal assombrosa Mulher de Branco, essa figura fantasmagórica que aparecia na cidade. Todos queriam descobrir quem era a tal assombração. E o mais engraçado de todo esse mistério é que as vítimas não revelavam o que a Mulher de Branco fazia. Porém, como eles eram encontrados sem as calças, não era difícil de imaginar o que acontecia. Também esse personagem era acompanhado de uma trilha sonora de muito suspense, então toda vez que a Mulher de Branco aparecia em Tieta, começava aquela musiquinha misteriosa de fundo e as crianças que assistiam essa novela com os pais na época ficavam morrendo de medo dessa personagem. Todo esse mistério criou um grande suspense para o pessoal que assistia a novela na época. Houveram 4 suspeitas aproximadamente de quem era a tal Mulher de Branco, mas bem no final da trama foi descoberto que essa assombração era a Laura, que fazia isso para dar uma apimentada em sua vida amorosa, que ela achava um tanto quanto entediante. Então podemos notar que de assombração não tinha nada, era só sem vergonhice mesmo, né, meu povo? Mas que ela botou medo nos telespectadores, isso ela conseguiu. O quarto personagem é Aristóbulo, da novela Saramandaia, de 1976. Mas antes de eu falar mais desse personagem, se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like para eu trazer mais conteúdos legais como esse. Podemos dizer que Saramandaia foi uma novela com muitos personagens exóticos, mas um deles era Aristóbulo, o homem mais culto da cidade de Boli-Boli. Ele sofria de insônia crônica, não dormia há anos, e isso fazia com que ele saísse pelas ruas da cidade à noite perambulando, porque ele não dormia. E isso alimentava a crença da cidade de que Aristóbulo era um lobisomem. Sem contar que ele tinha uma aparência bem estranha, bem peculiar, que aumentava ainda mais toda essa desconfiança. E o que deixava tudo mais misterioso ainda é que nas noites de quinta para sexta, ele andava por Boli-Boli, porém muito zangado, o que as pessoas suspeitavam ainda mais e achavam bem estranho. E dessa forma, quando o relógio dava meia-noite e apontava que já era sexta-feira, Aristóbulo começava a ficar pálido e se transformava em lobisomem. O uivo era escutado por toda a cidade de Boli-Boli. Ele ganhava pelos pretos, orelha pontuda, focinho, garras e dentes bem afiados. Sim, toda aquela crença da população era real. E como eu disse anteriormente, Saramandaia foi uma novela com personagens extremamente exóticos, e além de Aristóbulo, que era o lobisomem da cidade, tinha também Zico Rosado, que toda vez que ficava nervoso, simplesmente soltava formigas pelo nariz. E eram umas cenas assim extremamente bizarras. E além dele também tinha o João, que tinha asa, a Marcina, que o corpo pegava fogo, seu Cazuza, que quando exaltado o coração ameaçava saltar pela boca, e Dona Redonda, que também foi uma personagem aí muito conhecida. Muitos achavam engraçados, mas outros também tinham medo. E ela foi uma personagem que de tanto comer, ela simplesmente estourou no final. E além desses, tem muitos outros personagens um tanto quanto bizarros na novela Saramandaia. O quinto personagem é Chico Treva, da novela Felicidade, de 1991. O personagem Chico Treva era um homem muito feio, muito horripilante da cidade de Vila Feliz, e ainda por cima ele era o coveiro
do pequeno cemitério local. As pessoas de Vila Feliz achavam a aparência de Chico Treva pavorosa, achavam que ele parecia com o corcunda de Notre Dame. As pessoas caçoavam a distância dele, as crianças corriam dele na rua, mas ele tinha uma ingenuidade, um coração puro e muita bondade. E no fundo ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali caçoando dele seriam um dia enterradas pelas suas mãos. Esse personagem não tinha um grande mistério aí o envolvendo, porém ele foi muito assustador realmente pela sua aparência. Era um personagem muito bonzinho, de um coração muito grande, mas as crianças que assistiam com os pais na época morriam de medo de Chico Treva. E eu falo que criança, mas muitos adultos também ficavam apavorados com todos esses personagens dessas novelas nostálgicas. E bora pro último personagem. O nosso último personagem assustador de novelas antigas é Sérgio Cabeleira, da novela Pedra sobre Pedra, de 1992. Já é difícil falar cabeleira, né? Porque eu fiquei lembrando de Cabelelela Leila. Agora Pedra sobre Pedra, eu quase falei Preda sobre Preda. Sérgio era um personagem extremamente misterioso e ele tinha uma enorme atração, um grande fascínio pela lua, que às vezes nem ele mesmo conseguia entender. E após fazer 21 anos, o cabelo de Sérgio simplesmente caiu e sua cabeça ficou redonda, exatamente como a lua cheia. E após isso, um acontecimento muito estranho e misterioso começou a ocorrer na vida de Sérgio. E pressentindo que alguma coisa ruim poderia acontecer, com todo esse fascínio que ele sentia pela lua, ele ficava preso em algo toda primeira noite de lua cheia. Essas noites em que a lua cheia nascia eram bem difíceis para Sérgio. Ele ficava amarrado para não sair voando até a lua, porque ele se sentia atraído, como se tivesse algo puxando ele. E ele ficava lá gritando, sofrendo, olhando para a lua cheia. E nesse momento ele não queria ninguém próximo a ele. E realmente sofria muito. E com tudo isso acontecendo, é claro que os outros personagens da novela ficavam falando sobre essa maldição, feitiço, mistério que sofreu Sérgio Cabeleira, tentando desvendar tudo isso. Mas em uma parte da novela houve uma explicação que parece que a mãe de Sérgio dormia ao luar e isso não poderia acontecer. Diziam que a criança nasceria aluada. E realmente Sérgio nasceu bem fraco e sua mãe, desesperada, tentando curá-lo, o ofereceu para a lua. Pediu para que a lua o curasse e também pediu para que a lua fosse madrinha de Sérgio. Porém, um tempo depois, a lua se zangou porque Sérgio chamou uma tia para ser sua madrinha. E todos esses acontecimentos estranhos ainda afloraram e começaram a acontecer. E no final da novela Pedra sobre Pedra, seu destino realmente foi ser levado para a lua. Ele estava lá olhando para a lua, dizendo lua, 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 e ela simplesmente o levou. E o engraçado é que muitas pessoas, quando assistiram essa novela, ficaram com medo de ficar olhando para a lua como o Sérgio fazia e simplesmente serem sugados. Agora me conta aí, você lembra dessa novela? Você ficou com medo da lua? Conta se você lembra aí dessas coisas que eram engraçadas, misteriosas e um tanto quanto assustadoras. E aí vocês podem também me dizer, quem nunca ficou uma noite sem dormir após ver esses personagens assustadores, essas cenas intrigantes dessas novelas que a gente tanto gostava? Quando criança, a gente saía correndo para os sofás que o pai tava para ficar ali grudadinho com o pai e com a mãe enquanto via essas cenas. A luz do quarto ficava sempre acesa. A gente evitava andar sozinho pela casa à noite e qualquer barulhinho a gente já corria para a cama dos nossos pais. Mas a gente deixava de ver essa novela? Jamais. Além das crianças, os adultos também amavam essa novela,
porque tinha esse diferencial de personagens diferentes, sinistros, bizarros, algo que era muito marcante nessas novelas antigas e nostálgicas. E elas marcaram mais ainda tanto as novelas quanto os personagens, porque hoje em dia a gente não tem isso. As novelas não focam nesses personagens diferentes que dão medo, que tem todo esse terrorzinho, que tinha toda essa trilha sonora de suspense. Então a gente acaba lembrando mais ainda dessas novelas nostálgicas. Eu espero que vocês aí tenham conseguido voltar no tempo comigo. Se você era adulto, se você era criança, não importa. Espero que você tenha recordado esses momentos, esses personagens diferentes que a gente sente muita falta nas novelas atuais. Gente, eram bem legais. A maioria aí, não, acho que todas, não são da minha época. Eu não era nascida. Mas como eu sou uma pessoa nostálgica, sempre pesquisei sobre o assunto, assisti novelas antigas, algumas foram reprisadas, outras tiveram aí uma nova versão com personagens, com atores atuais. Então eu sempre tô ligada nesse mundo nostálgico. Eu espero que vocês tenham gostado muito de relembrar isso. Se gostaram, não se esqueça de deixar like, deixar aqui nos comentários qual foi a novela e personagem mais marcante e assustador. E se quiser, também pode me seguir no Instagram, @PriscilaMariottini. Bom, por hoje é só. Uma boa noite e um finalzinho de domingo bem nostálgico para vocês. Um beijão e até a próxima!